E aí pessoal, aqui é o Janderson, vulgo J. Eu tô aqui só para fazer uma parte 2 do vídeo ali referente ao middleware que eu criei aqui para você poder injetar os dados no Elasticsearch e poder fazer aí, usar métricas, usar o Kibana, né, que é como eu demonstrei no primeiro vídeo, para você poder ter observabilidade básica das suas APIs com a ASP.NET, né? E aqui eu tô com a parte mais, vou dar uma passada aqui no código do middleware, onde eu vou apresentar a parte do middleware, que eu pego o request response, e a parte do background service, que olha para minha fila de dados e joga para o Elastic. Legal? Beleza, como é que eu começo aqui? Eu estou implementando aqui a interface iMiddleware, certo? Que é do próprio ASP.NET, que me permite criar um middleware aqui com o método invokeAsync, um scope diferente de singleton, né? Então, scope de transiente, o que você achar melhor. Estou com a minha fila, minha concorrente query, né? Que é thread safe, com a classe aqui que representa os dados que vão ser jogados para o Elastic. Então, tem o nome do índice, os dados do request response, o status code, o tempo que levou o processo do request response, o nome do método. No caso de métodos gets, vai ter o request query, que vai ser os dados que vão ser passados ali via parâmetro. O path está sendo acessado e o cabeçalho do request response. Legal? Aí eu começo simplesmente, primeiro eu vou aqui passar, que é a feature que eu criei aqui, um atributo, né, que você pode ter a opção de você não querer fazer o log dos dados de uma determinada controller. Então eu criei um atributo aqui, você pode ver que ele não é só uma classe vazia, que implementa aqui a classe attribute do próprio ASP.NET, e aqui eu defino que ela vai ser utilizada em classes, né? E aí, o porquê que eu fiz isso? Caso você não precisar logar uma determinada controller, né? Então eu tenho um if aqui, onde está escrito Elastic Utils, né? Que é uma classe aqui estática, e esse método aqui eu só vou verificar se aquela controller que está acessada nesse exato momento, ela possui aquele atributo decorado que eu criei. Se sim, ele simplesmente não faz o log dos dados e passa para o próximo middleware que está na pipeline. Então o que eu faço aqui? Eu crio uma variável aqui, que é eu pego o contexto que eu estou recebendo, certo? O HTTP context. E aí eu tenho um context features get, eu pego o endpoint, pego os metadados, e aí eu pego os metadados da controller action descriptor, que é uma classe que representa, via reflection que ele usa, os dados do controller, daquela controller que está sendo requisitada naquele momento. Então tem o nome dela, o nome da action que está sendo acessada e os tipos, né? O tipo de retorno, o tipo do parâmetro que está sendo acessado. Legal? E aí, se esse cara não for nulo, eu vou pegar os atributos dele, né? Que ele está sendo decorado em cima. Então eu tenho aqui a controller action descriptor, controller type info, custom attributes. Eu vou pegar todos os atributos customizados, né, que ela tem. E se algum deles, né, utilizando o link, né, se algum deles tem, é o tipo, né, se algum deles é do tipo exclude Elasticsearch attribute, que é o que eu criei aqui, se isso for verdadeiro, que esse cara aqui me devolve um booleano. Se ele for verdadeiro, isso aqui vai ser true. E se for true, esse if, eu simplesmente não logo o dado e passo para o próximo pipeline. Se isso aqui for falso, aí sim eu vou fazer, né, a parte lógica aí para poder pegar os dados do request response. Primeiro, eu crio uma variável que vai ser stopwatch, que é só para eu ter a cronometragem, né, de quanto que vai durar esse processo. Primeiramente, em seguida, eu vou fazer a leitura do request, né, desse contexto. Então aqui eu passo context.request, chamo esse método aqui que eu criei só para modularizar. Então eu crio uma variável de string que eu vou atribuir o valor depois, abro o buffer do request para poder ser lido, e aí eu crio um memory string, né, que vai ser descartado depois, aonde eu pego, reposiciono para o início do array do request, né, faço a cópia dos dados do request para esse buffer que eu acabei de criar,
posiciono o buffer do meu memory string para 0, ou seja, para o início do array dos dados, e aí sim eu crio uma nova variável que vai ser um string reader, que vai me devolver uma string, tá? Aonde eu vou ler os dados, né? Eu passo aqui como parâmetro meu memory string, tá aqui em cima, né? Pro string reader, e aí eu dou um read to end async, onde eu vou alimentar a variável request object, li o meu request, consegui o request object, ou seja, aquele JSON do request, e aí eu restauro novamente o corpo da requisição para os outros middlewares terem acesso. Legal? Fiz isso com request, vou ter que fazer com response, que vai ser a mesma coisa, tá? Eu acabei modularizando, transformando no método, mas esse método aqui ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz ali com request, né? Então eu abro o buffer, passo para o próximo middle da requisição para poder ler o request, leio o response, pego os dados do response com uma string object da mesma forma, e aí eu chamo o método que eu vou jogar os dados para aquela classe, eu vou instanciar o index task aqui e jogar para minha fila, certo? Essa parte comentada eu já estou adiantando, que é de uma feature que eu adicionei recentemente, que é para poder você mascarar os dados, por exemplo, dados sensíveis, né, do seu request ou do seu response. Às vezes um CPF, CNPJ. Por quê? Na empresa que eu trabalhei, eu acabei implementando esse código e lá eles tinham uma auditoria e geralmente tinha lá CPF, o número do cartão ficavam expostos ali nos logs do Elastic, né, do Kibana, e isso não é permitido. Então só estou adiantando que essa parte comentada ela já está em produção, né, digamos assim, já está ali na branch master do projeto. Eu já também adicionei no readme do projeto como é que funciona. Eu só não quero abordar isso agora para não ter muita informação e sair do foco. Legal? Então voltando lá, li o request, li o response, entro nesse método, legal? E aí eu monto o nome do índice, que vai ser aqui o friendly name, né? Eu estou usando esse app domain current friendly name, que é o nome do projeto, tá? Isso aqui é via reflection. Aqui eu estou pegando o nome do projeto ali, do assembly que você está, no caso da sua API, mais o nome da controller, né? É assim que vai ficar o nome do índice, legal? É isso que vai ficar. Por quê? Porque o índice, assim como eu expliquei ali no primeiro vídeo, o índice nada mais é que uma tabela do banco, como se fosse uma tabela, e o documento é o dado que eu estou explicitamente injetando, né? Assim que o Elastic ele enxerga, né? Assim que ele faz o gerenciamento dos dados. Você tem que ter um índice, e esse índice ele tem documentos. Esses documentos são os dados. No caso aqui, eu estou fazendo o nome do índice, que é o nome do projeto, mais o nome da controller. Então, para cada controller, vai ter um índice diferente. Legal? Criei o nome do índice, instanciei a classe que vai representar esses dados, já está o nome aqui do índice, o request objet, o request response, o status code, que aquela requisição gerou, o stopwatch ali que eu passei, que eu estou colocando em milissegundos, o request, o cabeçalho do request do response, o nome do método, que você tem via contexto, eu tenho aqui o query string do contexto também da requisição e o path, que é o caminho, né? Que no caso é o path ali que você está acessando da sua API. Fiz tudo isso, joguei para minha fila. Legal? Legal. Até aqui a parte de middleware é essa. Fiz a parte de então jogar os dados para minha fila se tudo deu certo. Se durante a requisição ocorreu uma exception, né, uma exceção ali durante a requisição, como está dentro de um try-catch, eu fiz um método aqui onde eu vou simplesmente criar um novo objeto serializado que vai representar a mensagem stack trace daquela exception, e eu seto o status code para 500, então eu vou devolver 500 ali na hora da resposta, e aí eu vou simplesmente jogar para minha fila também, que vai ser depois indexada para o Elastic. O que isso quer dizer? O que é o legal disso aqui? Que eu preciso saber o que está acontecendo na minha aplicação, dando certo, dando errado. Então, se eu conseguir, dentro do try-catch aqui, conseguir injetar os dados de forma legível, dando 200, legal. Ou não, né?
dando 400, ou dependendo da resposta. Se por acaso ocorreu uma exception durante a requisição, eu simplesmente vou guardar esse dado também na minha fila para eu jogar para o Elastic, para eu saber o que aconteceu na minha aplicação, né? Qual é o stack trace, qual é a exception que deu, né? E o legal é que isso só vai ser visível para o Elastic, tá? Você pode ver que aqui está um try catch finally. Eu simplesmente estou restaurando o corpo original do response. Legal? Então ali o response da sua controller, ela deu um 400, por exemplo, mesmo dando uma exception lá, não sei, dependendo como é que você trata, o que a pessoa que está consumindo a API vai ver é uma coisa. No Elastic eu vou ver se ocorreu uma exceção, eu vou ver os dados do stack trace ali, da exception que ocorreu naquele exato momento da requisição. Legal? Beleza. Aqui, então pessoal, aqui essa é a parte do middleware, tá? Que é pegar o request, pegar o response e jogar para a fila. Joguei para a fila, aí eu tenho uma segunda etapa, que é a parte do background service que está sendo executado ali em segundo plano, né, como o próprio nome diz, que é esse carinha aqui, ó, esse jobzinho, né? Esse background service aqui, ó. Eu estou usando um pacote de terceiro que se chama Quartz, legal? Eu vou deixar na descrição um vídeo do Milan Jovanovic, que é uma das referências, pelo menos a referência que eu mais uso aí no ASP.NET. É um cara, pelo menos da gringa, assim, acho que é o melhor que tem. E aí lá ele explica exatamente, eu vou passar como você configura aqui o seu background service com esse Quartz, né, para você poder usar, mas ele também explica de uma forma até um pouco mais detalhada, do mais. Eu uso ele bastante como referência, legal? Então aqui eu tenho o meu background service, eu implemento esse iJob, que é do pacote do Quartz, legal? E eu tenho aqui a minha fila injetada, perfeito? E aí o que ele vai fazer? Tá vendo aqui, ó, eu preciso executar esse método execute. Aqui não precisava, tá? Por quê? Porque o Quartz, o background service com Quartz, ele pode ser utilizado como scoped ou transiente, ele não é singleton. Se você usar aquele background service da Microsoft, né? Eu acho que tem aqui, ó, background service. Se eu implementasse o background service da Microsoft, que é esse carinha aqui, ele não permite escopo diferente de singleton, né? O background service ele trabalha com escopo singleton. E aí eu precisaria, do jeito que eu fiz aqui embaixo, que eu não era necessário, eu preciso acessar o meu escopo e eu acessar o meu container de injeção de dependência, né, do service provider, e pegar lá no meu container alguém que implemente essa interface. Legal? Eu precisaria fazer isso aqui que eu estou fazendo na verdade aqui agora. Esse cara que eu não preciso, tá? Eu acabei fazendo só para ter certeza, para não dar erro, mas eu poderia simplesmente pegar esse cara aqui, injetar aqui com uma propriedade privada e jogar no meu construtor, tá? Legal? Então beleza. Beleza, pego aqui então a minha classe do Elastic e aí eu estou olhando a minha fila, né? Então verifica aqui que enquanto ela for maior do que 0, ou seja, enquanto ela tiver dado, eu vou dar um dequeue nesse dado e jogar pro Elastic, legal? E aí, jogando pro Elastic, né, eu acesso aquele Elastic Service. Essa classe aqui implementa o Elastic Service, é só uma classe que representa aí a minha conversa com o Elastic, né? Esse Elastic Client aqui, usando o Nest. E aí, tendo injetado, eu faço aqui o construtor dele, né? E aí eu estou usando o iOptions, porque as configurações de URL, que é onde vai estar o seu Elastic, e vai estar no App Settings, né? Eu coloquei para você fazer no App Settings, tá no readme lá. Então aqui eu pego o URL, no meu caso aqui, como eu estou usando o Docker Compose, que eu usei no vídeo, é o localhost 9200. Legal? Isso também eu descrevo, coloco isso no App Settings. Montei a connection string, ele pede um index default, não é obrigatório, mas eu acabei colocando lá no App Settings. E instancio esse client. Instanciei esse client. Aí como vocês podem ver aqui, eu estou chamando assim request response, né? Index request response. Então eu peguei o nome do índice, eu verifico se esse índice ele já existe. Se ele não existe, eu crio ele. Legal? Criando ele ou não, né? Criei ou não,
eu instancio a classe BookDescriptor, passo o documento que eu estou indexando, mais o nome do índice, e chamo aqui o BookResponse, né? Esse cara aqui, o BookAsync, é ele que vai ser o método onde eu passo esse BookDescriptor que eu acabei de instanciar, que vai ter o dado e o nome do índice, ao qual eu vou conversar com o Elastic, e aí ele vai me dar uma resposta, né? Se por acaso for diferente de 200, ou no caso aqui ele me gerar um 401, 403, ou não for válido, que em caso vai ser diferente de 200, eu vou lançar uma exceção. Essa exceção que vai ser capturada nesse método aqui, tá? Tá vendo? Está dentro de um try-catch. Lançou uma exceção, o dado volta para a fila. Legal? Então aqui está o meu background service, tá? E aí aí você fala, porra, beleza, você fez o iJob, usou o Quartz, como é que se configura esse cara? Aqui eu tenho essa classe que representa o setup, né, desse background service. Ela implementa configuration options. Legal, eu deixei minha fila aqui. Não precisava, eu acredito que eu não estou usando, então eu posso até tirar esse cara aqui. Eu até faço aqui agora. Legal? Beleza? E aí ele tem esse método configure. Legal? E aí, dentro desse método configure, eu tenho que ir onde eu faço as configurações por Quartz, né? Acionar o meu background service. Primeiro, eu queria uma variável que é uma string, tá var aqui, mas é uma string que vai representar, tá, não é string não, esse cara aqui é o que então? Deixa eu ver. Ah tá, é um job key, né? Não, beleza, beleza. Eu passo, aqui que eu passo a string, né? Esse create aqui. Eu passo uma string aqui para ele. Em tese, essa variável é uma job key, uma chave do job, que o Quartz precisa ter como parâmetro, né? No caso aqui eu passei o nome da minha classe, que vai estar lá Elastic Index Background Service. Eu crio essa variável que vai ser uma chave do job, e aí aqui eu crio as options, né? Então eu faço o seguinte, adiciono o job lá que eu criei, passo essa job key como identidade para ele, e como trigger para esse job, ele vai ter uma simple schedule, né, que é um calendário simples, onde que ele vai ter um intervalo de 5 segundos que vai ser repetido para sempre, ou seja, ele vai ficar acionando o meu background service a cada 5 segundos vai ser acionado e executar esse método aqui, execute, para poder fazer, né, olhar para a minha fila, fazer o dequeue e jogar para o Elastic. Se acontecer alguma exception nesse processo, ele vai jogar o dado de volta para a fila. Legal? Então é isso, pessoal. Eu só queria passar um pouco assim um pente por código. Então eu vou ter o meu meter, legal. E aí, se você não decorar lá o dado com um atributo para ele não ser logado no seu controller, eu vou pegar o request, vou pegar o response do dado. Se tudo der certo, ou dando uma exception, eu jogo o dado para a fila, e aí eu tenho um background service que a cada 5 segundos ele vai olhar para aquela fila e vai jogar o dado para o Elastic. Perfeito? Aqui está o Read, até já tem um Readme aqui, ó, que também está lá no GitHub do projeto. Então eu tenho aqui que vai ser o Web Settings. Esse Web Settings que você vai ter que fazer, então vai ter o URL do Elastic, o nome default do index. O Elastic APM vou abordar em outro momento. Aqui você adiciona, né, as configurações de gestão de dependência nesse Elastic Service AGI, que vai estar aqui, ó. Esse cara aqui é o Elastic Service AGI, onde tem a parte de gestão de dependência das classes, né, que eu estou usando aqui, né, do Elastic Service, a minha fila que está como singleton, ou seja, ela tem uma instância para toda a vida útil da aplicação, o middleware e aqui também as configurações do Quartz. Legal? No caso aqui a parte onde você usa o atributo para não gravar as requisições de uma determinada controller, é assim que você vai fazer na sua controller. Legal? E aqui embaixo o que eu adicionei recentemente são os dados sensíveis, onde eu vou explicar um pouco do código que está comentado aqui no meu middleware em um determinado momento. Mas o principal aí o core da lógica aí do middleware que eu acabei criando já está explicado, tá bom?
Eu agradeço aí, vou deixar na descrição os vídeos de recomendação do Milan, também vai estar o GitHub do projeto. Agradeço aí, espero que tenham gostado. Já é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre isso, então, né, lamento, né, peço desculpas aí por gaguejar um pouco, tudo mais, mas valeu pela atenção, um abraço a todos.